Olá, pessoal, boa noite. Quando eu decidi por esse tema, eu fiquei assim, meio assustado, né? Porque seria muita presunção alguém falar de fato, né, sobre a carreira de um indivíduo tão singular que é cada um de nós, né? Eu acho que é difícil, não é um caminho assim muito simples. Então, eu não vim aqui trazer respostas, né? Eu vou tentar pontuar algumas coisas e botar em paralelo a minha experiência. Eu acho que a melhor contribuição que eu posso dar é essa vida de 30, quase 32, né? Não vou adiantar não, 31, né? Que começou numa realidade muito difícil e que chegou onde chegou até hoje, com um profissional formado na área de engenharia, com passagem pelo exterior, Austrália, e um pouco mais de autoconhecimento, que é o que eu acho que tem um peso significativo nesse tipo de cenário. Recentemente, eu ouvi uma resposta com relação a essa pergunta, e teve uma jovem que falou que queria ser sereia. Exatamente. Exatamente. Isso dá uma dimensão do... Ela falou que queria ser sereia na primeira infância, né? Isso dá uma dimensão do quanto a gente aspira a ser alguma coisa numa determinada idade, né? Então, a gente termina perdendo parte disso ao longo do caminho. Então, essa resposta deveria fazer parte, né, dos nossos cenários de decisão para, pelo menos, dar uma ajuda, fazer um resgate e ajudar com que a gente conecte toda essa ideia de carreira e de sucesso ao que a gente realmente deseja ser, né, ao que a gente realmente deseja fazer e ao que vai realmente produzir o sucesso interior, a satisfação, né, porque não vai adiantar você atingir uma carreira de grande prestígio se você interiormente não se sentir satisfeito. Então, eu acho que esse tipo de encontro, né, de chamar esse questionamento de novo, pode dar uma ajuda. Só que esse processo tem a ver também com escolhas, né? E como foi falado também na palestra anterior, o espaço de escolha, né? As possibilidades de escolha profissional até aumentado ao longo do tempo, né? Então, se a gente olhar aqui, a gente está vendo um grupo de crianças do período da Revolução Industrial. Então, eu acredito que aquela pergunta que a gente fez lá não fazia parte da vida deles, né? Então, a gente, de alguma forma, tem um pouco de sorte, porque a gente consegue ter esse espaço, né? A gente tem aí um pouco mais de flexibilidade com relação a isso. Nos nossos dias, a gente tem uma grande quantidade de profissões para seguir, né? E isso, com certeza, vai dificultar um pouco a escolha, né? Porque se eu te perguntar se você quer ir para uma viagem no Caribe ou ir para a Bahia, fica fácil escolher. Mas se eu te der 15 capitais, já vai ser uma escolha mais difícil. Então, isso também influencia. Ontem eu fui no site ver mais ou menos quantas profissões estão cadastradas de fato pelo governo, né, pelo Ministério do Trabalho. Eles cadastraram aproximadamente 68, sem considerar, por exemplo, engenharia de... Por exemplo, eu sou engenheiro eletricista com especialização em automação industrial. Aí depois tem o engenheiro químico, tem o farmacêutico, tem tantos outros, né? Aeronáutico, nuclear, enfim. Assim, a mesma coisa para a medicina, né? Então, se você fizer todos esses fatiamentos, né? Criar essas bandas profissionais, realmente vai ter um espaço muito grande de escolha. Então, essa escolha não pode vir, eu entendo, de um processo puramente externo, né? Senão você vai ficar ali no meio do caminho. Então, agora introduzindo pedaços da minha história, em algum momento eu também tive que responder isso, né?
Em algum momento eu tive que ir lá fazer inscrição no vestibular e iniciar uma faculdade na sequência, né? E aí eu também passei por esse, eu quero ser alguma coisa. Que quando a gente chega no momento de tomar essa decisão, a gente está numa idade muito nova, né? Então, não dá para ser assim tão eficiente, né? E a gente está influenciado por todos esses elementos aí, né? Alguém aqui desconfia que o cachorro influencia na decisão? Eu discordo, não. Eu também acho. Então, a nossa educação, nossos amigos, né? Nossas prioridades, sobretudo, né? A família, por que não? A mídia, né? Porque a gente tem uma grande quantidade de jovens que quer ser jogador de futebol. A gente tem as posições um pouco mitológicas, né, que se tornam atraentes num determinado momento. Mas, quando eu fui convidado para tomar essa decisão, eu estava numa situação da minha vida que a minha prioridade era encontrar uma profissão que garantisse que eu teria um trabalho, um bom trabalho, né? Então, eu tinha certeza que queria fazer faculdade, mas não sabia o quê. E antes mesmo de chegar nessa decisão para a faculdade, eu tive que pegar um atalho, porque não necessariamente, um parêntese, todo mundo aqui está fazendo faculdade já? Não, pois é. Então, pode ser que você não consiga dar o passo direto para dentro de uma faculdade. Talvez você tenha que fazer um atalho primeiro, fazer um curso profissionalizante, para garantir que você tem uma renda mínima, e depois, assim, você, com essa renda, se manter ali, na sequência, fazer a faculdade. Né? Então, cada um tem a sua realidade, né? E essa realidade vai definir quais serão as suas prioridades no momento de tomar essa decisão. Né? E isso é importante. Porque o fato que você não consegue hoje, pela sua condição, entrar numa faculdade que pode ser um sonho seu, não quer dizer que você não possa criar um atalho, né? E foi o que eu fiz. Eu fiz um curso profissionalizante quando eu tinha 16, depois, quando eu tinha 19, eu fiz outro, depois apareceu a oportunidade de ser militar, eu fui ser militar, exerci profissão de eletricista no Exército, odiei aquela hierarquia de lá, mas tudo bem. E fiz o meu caminho. E aí, quando a situação, prioridade melhorou, ou seja, quando eu tive algumas condições melhores, né, eu consegui entrar na faculdade também. Né? Então, e fui cursar. Né? Esse processo de decisão de que profissão eu vou seguir, né, dentro da faculdade, ele não é muito simples, como eu já tinha falado, né? E é uma coisa que, de certa forma, vai te prender por um tempo, porque imagine você investe 5, 4, 6, sei lá quanto tempo para se formar e depois você se vê advogado. Ah, mas não era isso que eu queria, mas foram 5 anos que eu investi agora. Então, é tomar uma decisão muito importante no momento em que a gente não tem um grau de autoconhecimento muito profundo e que tem uma probabilidade grande de erro. Então, eu acho que é importante, nesse momento, considerar esses pontos, né? As qualidades, as habilidades, os seus valores, suas paixões, né? Os seus sonhos e também suas necessidades. É importante. Eu tive sorte, de alguma forma, de conseguir fazer um pouco isso. Não fiz tão bem, porque hoje, com 32, já estou num processo de repensar. Mas fiz, porque quando você chega ali, você não tem alternativa de não tomar decisão. Você tem que tomar. E, às vezes, você não tem muito tempo. Né? E, mesmo que tenha, talvez só aumente a dúvida. Aí eu cursei, tudo bonito. Olha só a mamãe colocando o chapéu. Me formei. Depois de um tempo, me vi engenheiro lá. E aí começa uma nova etapa, né? Agora eu vou encontrar um trabalho, né? Tenho um canudo na mão, sei fazer alguma coisa, o que é mentira, né? A maioria das pessoas sai da faculdade sem saber fazer nada. Eu sei disso porque recrutei alguns estagiários e realmente a faculdade entrega a maioria de nós sem saber fazer nada, paciência. Mas aí você vai para o mercado, né? E aí vem de novo uma outra escolha.
como é que vai ser a brincadeira? Você escolhe a empresa ou uma empresa qualquer escolhe um você qualquer? Porque a empresa vai olhar para dentro do mercado e vai ter alguns critérios com base nos próprios objetivos dela e vai buscar algumas pessoas que ela acredita que pode alcançar esse objetivo. Agora, e os seus objetivos? E os seus sonhos? Né? Será que você está considerando isso na hora que você vai escolher a empresa? Porque você também pode escolher a empresa onde você quer ficar. Né? Eu acho que isso aí é uma via de mão dupla. É como... alguém aqui tem namorado ou namorada? Não. Você. Você escolheu seu namorado com alguns parâmetros, certo? Não? Mas existiu um dia de primeiro encontro, sim? Tá, diga. Ah, durou. Tá vendo? Eu acho que a escolha da empresa para onde você quer depositar o seu tempo, obrigado, é mais ou menos como a escolha de um namorado, de uma namorada, de um esposo, de uma esposa. É alguma coisa mais ou menos nesse cenário, porque se não estiver alinhado com as suas expectativas, certamente aquele local também não vai ser bom para você. Né? Não interessa se você está ganhando, sei lá, um salário muito bom, né? Não interessa se o prestígio está lá em cima, porque vai chegar um momento que você vai reclamar por alguma coisa a mais. E se, por exemplo, não é a sua poluir rios, e a empresa onde você trabalha despeja aquele mundaréu de porcaria lá e mata os peixes e as comunidades ao longo do rio, em algum momento o seu sono vai desaparecer. Por quê? Porque na hora de fazer essa escolha você não fez um alinhamento entre o que você acredita, o que você quer para você e a coisa que você está ajudando a alavancar, que é uma empresa. Né? Então, esses elementos aí, na hora que a gente escolhe, eles também entram, né? O que é que eu quero, né? Do meu emprego, né? Eu quero dinheiro, sim, quero. Muito. Prestígio, segurança, sucesso, realização e um monte de coisas mais. Né? A gente quer tudo isso, a gente precisa de tudo isso numa proporção que faça a gente se sentir bem. Tudo bem. Ah, mas serviço voluntário não tem dinheiro. A ideia de dinheiro não necessariamente é o que aparece lá no seu contra-cheque que Dona Dilma tira um pedação. Não é necessariamente isso. De alguma forma, você também, quando você doa, você também recebe. Então, ao doar o que você tem de mais precioso, que é o seu tempo a uma empresa, eu acho que é justo que você exija, no mínimo, que ela colabore para que você se sinta bem, para que você seja feliz. Né? E isso não é pedir demais. E aí, agora tenho um emprego, está tudo bem, ganho bem, né? Tenho meu dinheiro para fazer minha farrinha no final de semana, comprei um carro novo. A princípio está tudo bem. Mas é importante, mesmo quando você achar que está tudo bem, você se perguntar, né? Levantar. Poxa, está tudo bem por aqui, mas para onde é que essa empresa está me levando? Né? Para onde é que está indo isso aqui? Porque dentro das empresas tem uma coisa chamada plano de carreira. Tem plano de tudo. Plano de cargos e salários. Planejamento estratégico. Objetivos de não sei o quê. Meta de não sei o quê. E você está lá naquele bolo. Você está ali dentro. Agora eu pergunto a você, será que dali a 10 anos, como é que você vai estar? Você está aceitando hoje fazer aquela tarefa que não te agrada muito, porque os outros elementos... O salário está bom, o prestígio está bom, o ambiente de trabalho está bom, mas você está despreocupado, você está feliz, né? Aspas. Você não está pensando nos seus objetivos, nos seus
planos. Mas alguém está pensando em usar você dentro de algum plano e dentro de algum objetivo. E pode ser que isso não esteja necessariamente alinhado com o que você aspira, com o seu sonho, né? Então, isso é importante levantar, né, essa questão no sentido de entender o que é que seu emprego, o seu trabalho está fazendo com você. Isso muda um pouco o caminho das coisas, né? Você está tendo tempo, de fato, para você ou não? Você está tendo tempo para sua família? Você está conseguindo realmente se desconectar no final de semana ou você está estressado a ponto de ficar ansioso com a espera da segunda-feira? Então, tem uma coisa chamada plano de vida. Em todas as entrevistas que eu fiz, nenhuma empresa nunca me perguntou, entre tantas coisas que o RH pergunta, você tem um plano de vida? Nunca. Já perguntou tantas coisas, seus defeitos, seus anseios, o que você faz com isso, o que você faz com aquilo, mas dificilmente alguém vai te perguntar, poxa, faz uma redação para mim, em paralelo, faz aqui um planejamento de vida para você nos próximos 20 anos, nos próximos 15 anos que seja, né? Então, isso é uma coisa que você vai ter que fazer, né? Eu fiz um para mim, guardei, de vez em quando dou uma olhadinha, de vez em quando precisa revisar, de vez em quando, né, muda um pouquinho o percurso, porque, afinal de contas, trata-se de gerenciar a sua própria vida, né? E nesse processo, voltando à minha experiência de vida, em alguns momentos eu tive que tomar decisões assim bastante drásticas. Depois de assumir a primeira posição como engenheiro, no primeiro ano de formado, lá em 2009, né, fazendo esse tipo de questionamento, eu vi que eu não estava no lugar certo, eu não estava na empresa certa, eu não estava fazendo a coisa certa. E aí chegou o momento de eu dizer, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui, porque eu estou, entre aspas, legal, ou eu vou mudar, né? Ou eu vou tomar a decisão de fazer uma outra coisa, de procurar um outro emprego que não somente me garanta um salário, porque aqui eu tenho um salário aqui, lá eu vou ter um também, né? Então, um emprego que realmente esteja alinhado com as coisas que eu quero fazer. E aí veio um pouco de pânico, como foi falado na outra palestra, e as famosas dúvidas. Ah, mas será que? Ah, mas vai dar certo? Ah, não vai dar certo? É. Mas eu tive que tomar a decisão. E o que é que me ajudou nesse momento? O que me ajudou foram as pessoas que me conheciam e conheciam a minha história, e que tinham uma história junto comigo, né? Uma outra coisa importante que me ajudou e que eu acho que é importante você ter, é você ter um conselheiro de carreira. Não necessariamente precisa ser um profissional conselheiro de carreira. Pode ser alguém que tenha já trilhado o caminho, que possa te dar algumas dicas, especialmente dentro daquele ramo, né? Algumas coisas práticas alguns movimentos práticos que você pode fazer, né? E foi justamente esse cara que eu estava na dúvida, continuo na empresa ou largo tudo e vou fazer um intercâmbio. E eu fui conversar com ele depois de muita reflexão e ele disse, olha, se você não falar inglês, como engenheiro, você vai ficar travado. Então, faça sua mochila, deixe o trabalho aí e vai fazer sua viagem. E essa foi a gota. Eu peguei minha mochila, botei nas costas, larguei, saí do emprego de forma responsável e fui fazer essa experiência. Só que eu tive que vencer um grande espaço de medo, um grande espaço de dúvida e de confusão. Mas essas coisas, né, pensar nos meus sonhos, né, fazer um processo de buscar de novo o que é que eu quero ser de fato, né, buscar pessoas que me conhecem, né, eventualmente ler algumas avaliações técnicas ajuda também, né, e conversar, sobretudo, com pessoas de sua confiança, que é muito importante que te conheça como profissional, para que você tenha um direcionamento mais claro também. Isso pode te ajudar dentro da sua carreira, porque, afinal, achar um emprego não necessariamente vai finalizar a sua demanda de decisões dentro da sua carreira, né?
você vai ser convidado de tempos em tempos a tomar uma decisão. E você vai ter que tomar, senão alguém vai tomar dentro do seu lugar. Né? No seu lugar, melhor dizendo. Então, eu queria levantar aqui algumas dicas, né? Colocar algumas dicas. A primeira é encontre um conselheiro, né? Eu acho que isso é importante. Porque, eventualmente, pode ser que você tenha seguido uma profissão que tem alguém na sua família. Ou pode ser que tenha um amigo que você conhece, mas pode ser uma carreira totalmente desconhecida, né, para você. E aí você vai ter que encontrar alguém do seu círculo. Se você não tiver, pode se aproximar de alguém também, para que te dê algum direcionamento dentro daquele processo de carreira. Porque não adianta você tomar decisões baseadas em seus sonhos e todas as outras coisas que eu falei das suas necessidades e tudo, se você não tiver a preocupação de ver como é que está o cenário desse tipo de carreira hoje, né? Para onde ele está indo, né? Está melhorando, não está melhorando, quais são as tendências, né? Eu posso te falar hoje, por exemplo, que tem um cenário muito favorável para a profissão de engenharia hoje no Brasil, dentro de alguns limites. Tem um cenário muito mais favorável para um especialista de automação hoje dentro do Brasil, dentro de alguns limites, claro. Mas isso é resultado de conversa, é resultado de pesquisa, de estudo. Isso é importante você ter essa diretriz, né, essa preocupação. Considerar suas necessidades é sempre importante, né, porque é muito fácil você dizer, larguei o emprego, saí, fui fazer isso, mas você pode ter uma realidade que não permite você fazer isso, né, não permite você simplesmente sair, você tem suas contas para pagar. Você pode ter uma família e tantas outras coisas. Então, essas necessidades práticas, elas precisam entrar nessa equação também, né? E tenha um plano de vida, né? Isso é importante, porque a gente está falando de empresa e de carreira e tudo isso tem a ver com plano, é o plano de alguém. E você está dentro desse plano. E se a ideia é que você seja feliz também, é importante que você tenha também os seus planos. Né? Então, talvez, se você não tiver talvez seja a hora de começar a pensar em escrever bota lá alguns pontinhos, de vez em quando vai incrementando, né? Geralmente, uma boa ideia é utilizar curto, médio e longo prazo, né? Curto prazo, geralmente, você não mexe muito, você já está ali. Médio prazo, não sei, uns 3, 5 anos. Depois joga mais uns 10 anos aí para frente. Isso vai te dar pelo menos uma luz, porque quando você receber aquele convite, olha, você está muito bem aqui nesse cargo, a gente vai te dar uma promoção para mandar você para a China. Aí você vai conseguir avaliar. Eu quero mesmo isso? Está alinhado com o meu plano de vida? Mas eu queria ser mãe daqui a 1 ano, mas se eu for para a China, não vai dar certo. Então aí você vai começar, né, a tomar uma decisão que está considerando também o que você quer. Por quê? Porque você tem um plano também. E, sobretudo, lembrar dos sonhos, né? Eu acho que toda essa coisa de sucesso, ela é importante, sim. A gente quer isso. Mas, voltando àquela pergunta inicial, o que é que você quer ser quando crescer, né? Então, se isso não estiver sendo respondido ao longo da sua carreira, então, muito provavelmente, em algum momento, você não vai estar tão feliz, né? Então, eu queria abrir um espaço agora para perguntas. Se alguém, não sei, quiser que eu faça algum comentário adicional, se alguém tiver algum comentário para fazer, fique bastante à vontade. Gostaria que você comentasse um pouco sobre a tua experiência lá na Austrália, o que você viu, né? Se essa tomada de decisão sua foi realmente importante para onde você está hoje. Se hoje surtiu algum efeito dentro da tua carreira hoje, da tua posição atual hoje. Foi uma experiência muito boa, sim. Desculpa o seu nome?
Samuel, foi uma experiência muito boa. No primeiro momento, eu tive um choque intenso, sobretudo com a questão do trabalho em si, né? Imagine alguém sair do escritório de engenharia e um mês depois está correndo de bar em bar pedindo trabalho como garçom ou ajudante de cozinha ou coisa do tipo, né? No primeiro momento eu chegava na frente dos restaurantes, ficava parado com coisa na mão e não entrava, né? Passei 2 dias assim. Mas depois eu tive uma experiência legal. Eu, por incrível que pareça, na cozinha de um restaurante eu conheci um dos líderes assim mais de destaque. Era um ex-jogador de basquete e ele era o chefe da cozinha e eu o ajudante. Então foi uma surpresa, porque a gente não imagina encontrar um líder dentro de uma cozinha, um líder tão eficiente, né? E isso influencia também no trabalho que você faz, né? O seu líder tem um papel importante no seu ambiente de trabalho. E finalizando pela questão do impacto, o impacto foi importante porque esse conteúdo linguístico ele faz parte das ferramentas necessárias para eu conseguir fazer um bom trabalho. Eu consegui fazer um trabalho, digamos assim, com a quantidade menor de barreiras. E por que eu conheço isso? Pelaquela questão de você encontrar alguém, né, que te ajude a entender o que você vai precisar fazer, quais são as ferramentas que você precisa agregar ao longo do tempo para que você chegue num determinado ponto, né? Então, realmente, me ajudou, eu cheguei... Não tive grande problema, me recoloquei no mercado de trabalho, participei de alguns processos bastante complexos, aí esses processos das plataformas que estão saindo aí, provavelmente você não sabe, mas tem 12 plataformas sendo construídas, eu participei de parte do design do sistema dessas coisas e era um ambiente que era tudo em inglês. Todos os documentos eram em inglês. Então, se eu não tivesse essa ferramenta, eu nem entraria na empresa onde eu estava, entendeu? Então, com certeza, teve um impacto significativo. Boa noite. Primeiramente, eu quero te parabenizar pela sua longa história, que isso nos dá de grande benefício pela nossa vida. Mas eu tenho uma pergunta muito interessante para te dizer, para te perguntar. O que você quer ser quando crescer? Eu sei que a gente chega a um patamar, né, que a gente acha, tem muitas pessoas que acham, não, pronto, aqui, já acabei meu objetivo, já consegui realizar o meu maior sonho, mas eu sei que você tem muita trajetória ainda para seguir. Mas eu quero te perguntar, o que você quer ser quando crescer? Qual é o seu maior objetivo hoje? Pergunta profunda. Bom, como é que eu respondo isso? Não respondendo. Não exatamente não respondendo, né? O que acontece? Quando eu escolhi engenharia, eu sempre fui uma pessoa muito voltada à parte de ensino, né? E eu lembro que quando eu estava por volta da 3ª, 4ª série, eu já dava aula de matemática para o pessoal da minha turma que tinha dificuldade. Não porque eu sabia muita matemática, mas porque eu conseguia explicar de uma forma mais simples. Eu conseguia explicar com coisas que estavam muito mais próximo daquelas pessoas e elas conseguiam entender. E assim foi indo no 2º grau. Na faculdade também eu dei aula, participei no 2º grau de projeto interno na escola para dar aula a alunos que não entendiam determinadas disciplinas, entenda, química, física e matemática. Mas depois eu fui fazer engenharia, fiz engenharia e a engenharia não me dá esse prazer, né, com tanta frequência, o prazer de transmitir o conhecimento, de ajudar as pessoas a conquistar essa coisa tão gostosa, né, que é o conhecer, que é o saber. Então, eu não alcancei ainda. Eu fiz também um 2º atalho, porque a intenção não é somente voltar para a universidade e ensinar. Eu queria levar um pouco mais, eu queria levar uma experiência de trabalho, de mercado. Então, muito provavelmente, o meu próximo passo é voltar para a faculdade e me preparar para poder assumir uma carreira de ensino, porque é uma coisa que me dá um prazer imenso. Eu treinei várias equipes, todas as posições que eu assumi
Eu tive equipe e eu preparei equipes. E ver, recentemente eu preparei uma engenheira que eu cheguei na empresa, ela era trainee. E, assim, depois de um ano, eu vi ela ser contratada como engenheira na empresa e olhar para mim e dizer, poxa, eu tenho que compartilhar isso com você, porque você fez parte disso. Então, isso não tem como pagar, entendeu? E eu vou ficar na história daquela pessoa para sempre. E isso é prazeroso, isso é uma joia. Então, isso me dá prazer, isso me faz bem. E é isso que eu estou galgando em direção. Só um instantinho. Pergunta do microfone para que todo mundo consiga ouvir. E assim, só um instante. E na pergunta dela, a gente vai encerrar as perguntas, porque a gente está no nosso limite de tempo, mas eu vou insistir para você. Pergunta no microfone para que todo mundo possa ouvir. Não, é só para perguntar se você foi para fora para aprender a falar a língua inglesa ou você já sabia e foi praticar lá? Eu já tinha feito alguns anos de estudo, mas não é a mesma coisa. E tem um outro parâmetro, que é você ter uma experiência fora do país. Né? Isso, às vezes, ajuda, porque em algumas empresas é importante saber, você vai conviver com pessoas de outros países, consequentemente, de outras culturas. Então, é diferente de você passar e dar um tombo no seu amigo para dizer oi, e você fazer a mesma coisa com o chinês, ou com o coreano, não vai soar bem, ou com o japonês. É completamente diferente. Você sentar numa mesa para discutir uma problemática, para procurar uma solução com 5 países, pessoas de 5 países distintos, não é a mesma coisa de você sentar com pessoas de regiões distintas aqui do Brasil. São contextos mais complexos, e o fato de acessar esse tipo de cenário, ele te dá um pouco mais de ferramenta para poder você trabalhar esse tipo de coisa. E eu tive a sorte de me ver numa república onde eu tive que, um belo dia, tomar a decisão de fazer uma lista de limpeza. Parece uma coisa muito simples, né? Mas você pegar um japonês, um coreano, um vietnamita, um inglês, um italiano, e botar na mesa para tratar de um assunto desse, acredite, é trabalhoso. É uma experiência que você, certamente, quando sentar numa mesa com advogados, com arquitetos, quem quer que seja, isso vai trabalhar ao seu favor. Então, foi muito mais do que uma experiência linguística, isso foi uma experiência de vida.